São João, a segunda leitura, lança esta pergunta: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem de fato é vitorioso, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A imagem do Apocalipse, daquela grande multidão que está com a sua veste branca. Quem são estes? São aqueles que passaram pela grande tribulação, mas que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, ou seja, mantiveram a sua fé. E uma leitura atenta do livro do Apocalipse nos levará a perceber que a cada um que permanece, as cartas que são escritas às comunidades da Ásia Menor, as 7 comunidades, sempre há o vencedor. E quem é o vencedor do mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ao vencedor, a vida eterna, ao vencedor, a coroa da imortalidade, ao vencedor será concedido participar da glória em Deus. Então, quem é o vencedor do mundo? É aquele que, apesar de toda a contrariedade que possa abater-se sobre ele, crê que Jesus é o Filho de Deus. E esta é a razão pela qual, nas palavras do próprio evangelista João, ele redigiu o Evangelho. Estas palavras, Jesus fez muitos outros milagres. Por isso que na Igreja Católica, além da Bíblia, nós temos a tradição. A tradição é onde estão os grandes ensinamentos, desde as primeiras comunidades cristãs até nossos dias. Essa tradição é escrita com T maiúsculo, para dizer que não é um mero costume, mas são verdades da fé. E muitas delas nunca escritas. Muitas outras coisas, muitos outros milagres, sinais, Jesus realizou, mas não estão escritos neste livro. Mas por que João diz que ele escreveu este livro? Estes sinais, este livro foi escrito para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Recordemo-nos, para nós falar Jesus Cristo, pode ser que até esteja no automático, né? Jesus Cristo. Mas para os primeiros cristãos, falar Jesus Cristo era uma profissão de fé muito clara. Jesus, nós como bons brasileiros, né? Comemos o verbo. Jesus é o Cristo. Nós já tornamos nome próprio, né? Abreviamos Jesus Cristo. Cristo, no grego, significa Kyrios. Kyrios, que significa um pronome de tratamento dirigido somente a Deus, aquele que é o Senhor da minha vida, aquele de quem depende toda a minha existência. Ele é o Senhor, Ele é o ungido, Ele é o esperado. Então João diz que escreveu o seu livro, que escreveu estes sinais que estão aí manifestos no seu Evangelho, para que creiais que Jesus é o Cristo, que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais a vida em seu nome, ou seja, desfruteis de todas aquelas que são as consequências decorrentes da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a fé
é também um desafio, um dom a ser conservado e desenvolvido. E nós vemos no Evangelho a dificuldade deste homem, deste discípulo, Tomé. Não é que Tomé não quisesse acreditar, mas Tomé aqui representa essa faísca da dúvida presente mesmo no coração do crente. Papa Bento, quando ainda cardeal, Joseph Ratzinger, escreveu um livro, Introdução ao Cristianismo. Dizem que é a sua obra teológica mais expressiva. Introdução ao Cristianismo. E o Papa se debruça neste livro a explicar o creio católico. E uma das perguntas que ele coloca é: o que significa dizer creio? O que significa dizer creio? Todas as missas, eu terminando a homilia, nós vamos falar creio. E aí seguem as verdades de nossa fé. O que significa falar creio? Significa dizer que eu acolho, que eu aceito, que eu me entrego, que eu confio naquilo que acompanha esta palavra. O Papa ainda segue e diz que, de alguma forma, a dúvida quebra a casca que todo crente possui e permite que ele se abra ao diálogo com o outro. De alguma forma, a dúvida nos faz mais humildes, nos faz mais próximos e, por isso, mais compreensivos. Mas também diz o Papa que a dúvida existe também no coração do ateu, que se pergunta: mas será? Será que estou certo? Será que estou realmente naquela que é a verdade? E este será, que está no coração do incrédulo, diz o Papa, é o lugar onde podemos nos encontrar. A dúvida como o lugar do encontro, mas também como o lugar do anúncio, para apresentar, como nos faz João, que Jesus é o Cristo. Tomé, o Evangelho, vigília pascal. As mulheres vão até o túmulo, não encontram o corpo do Senhor. O sepulcro está vazio. Não o veem. Mas o sepulcro vazio já anuncia algo diferente. Os anjos dizem a elas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Correm e falam para Pedro e João. Domingo de Páscoa, o Evangelho. O Senhor não está no túmulo. Os dois correm, chegam lá, encontram o sepulcro vazio, mas ao Senhor não o viram. E o Evangelho de hoje nos apresenta esta dupla aparição de Jesus, sempre no domingo. Por isso que nós cristãos nos reunimos no domingo. Estando as portas fechadas, o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana, que desde o século IV recebeu um nome que se chama domingo. Segunda-feira continua, terça-feira continua, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, mas o primeiro dia da semana, a primeira-feira, nós demos esse nome lindo,
domingo, dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, o Senhor se manifesta. Primeira aparição aos discípulos. Faltava Tomé. Os outros anunciam a Tomé: Tomé, vimos o Senhor. Imagine a alegria que estava no coração destes homens. E imaginemos a tristeza do coração de Tomé, do coração de quem é dominado pela dúvida. Tomé, para expressar a sua incredulidade, a sua dificuldade em dar o passo da fé, Tomé é o homem matemático, o homem racional, que quer tudo pelos cálculos alcançar o conhecimento das verdades que ultrapassa a mente humana. Tomé disse: se eu não pôr as mãos nos pregos, na marca dos pregos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, as chagas de Jesus. Ou seja, Tomé fala assim: olha, eu sei que o crucificado tinha as chagas nas mãos, tinha chagas no lado. Então eu só vou acreditar se eu tiver a certeza de que quem está ali diante de mim é o mesmo que estava na cruz. As chagas têm esse símbolo da identidade do crucificado com o ressuscitado. O crucificado e o ressuscitado é a mesma pessoa. Por isso Tomé diz: eu tenho que pôr a minha mão, tocar, né? É que nem quando a gente às vezes não deve fazer isso, ainda mais agora no Covid, né? Vê aquela fruta, tem gente que não aguenta, né? Tem que pôr a mão para ver se é boa, né? Tomé diz: eu quero sentir, eu quero tocar, passados o Senhor se apresenta a eles. A presença de Deus em nossa vida é sempre a paz. A paz esteja convosco. É o dom pascal, é o dom da presença de Deus em nossa vida, é a paz. Deus que traz a paz, que aquieta, que consola, que acalma o nosso coração. A paz esteja convosco. E aí Jesus se dirige a Tomé: ei, Tomé, vem aqui, seu incrédulo. Vem, põe a mão aqui. O evangelista João não fala que Tomé tenha posto a mão. Acreditou, tudo indica, sem ter colocado a mão, né? Mas Jesus lhe diz, e Tomé professa sua fé, diante da exortação de Jesus concluída: não sejas um incrédulo, mas fiel. Ou seja, Tomé, não cultive no teu coração a dúvida, porque o que vai frutificar em teu coração é aquilo que tu cultivas. Se tu cultivas a incredulidade, não darás o passo. Tomé, não sejas um incrédulo, mas fiel. Então Tomé faz sua bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes são aqueles que creram sem ter me visto. Felizes somos nós que cremos no Senhor. E concluo com as palavras de São João: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Falo-vos para que acrediteis, para que tenhais a vida em seu nome.
Ser vencedor do mundo significa não sucumbir ao poder do mundo, mas viver a vitória do Cristo com Ele na glória em Deus Pai. Profecia